Oi, gente, boa tarde, vamos chegando, sejam bem-vindos. Fátima Montenegro, sempre em tempo real, e tô aqui arrumando fio, me esperem aí. Hoje nós vamos ter uma entrevista agora exclusiva com o deputado José Medeiros, de Mato Grosso. Eu estou aqui no plenário da Câmara. Boa tarde a todos. Se vocês estão me ouvindo bem, aqui realmente está um barulho. E o deputado José Medeiros vai dar uma entrevista aqui para a gente. Primeiro quero agradecer sempre a vocês a presença. Boa tarde Sônia, boa tarde Eliane, Marli. Eu estou aqui direto do plenário da Câmara. Tenho também para dizer para vocês, eu tenho uma carta para ler de um patriota. Essa carta também é muito emocionante. Após o vídeo aí que viralizou de uma advogada falando, mas eu já estou aqui com o deputado. Só um instante, por favor, deputado. Gente, estamos aqui em tempo real com o deputado José Medeiros. Ele é um pouquinho mais alto que eu, não tem problema, deputado. Nós somos do canal GNSA Web TV, um canal de Boston. Já foi derrubado 2 vezes, mas nós estamos aqui sempre levando em tempo real todas as informações, sem puxar para o lado A, B ou C, né? Mas o senhor sabe tudo que o Brasil está vivendo hoje. O que é que primeiro eu quero? Eu quero que o senhor diga do seu trabalho, como o senhor entrou na política. Esse é um espaço seu, para que as pessoas conheçam quem é o deputado José Medeiros. E depois eu vou vir com as minhas perguntas e espero as respostas sempre verdadeiras. Tudo bem? Tudo bom? Vamos lá, deputado. Bom, agradecer a oportunidade de estar aqui falando para todos que estão nos assistindo, Fátima, e parabenizar por esse trabalho que vocês estão fazendo aqui. Cada vez mais importante, mídias independentes, ver por dentro dos fatos, né? Ver onde a coisa acontece, e aqui na Câmara você acompanha tudo em, vamos dizer assim, no momento que as coisas estão acontecendo. Eu cheguei a Brasília tem alguns anos, cheguei em 2015 no Senado, terminou o mandato ele em 2019, me reelegi, mas para deputado federal. Eu fui à eleição e fui para deputado federal, vim aqui para a Câmara e agora, 2022, me elegi novamente para deputado federal. Nós estamos passando um momento ímpar da nação. Eu, por exemplo, sou de um estado mais do interior do Brasil, do estado de Mato Grosso. O estado de Mato Grosso, ele não é tão conhecido como Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, mas é um estado que tem sido destacado porque ele passa a ser um player importante até em escala mundial em termos de produção do agronegócio. Tanto que é o maior rebanho do Brasil, na agricultura é o principal estado que produz. Se fosse um país, Mato Grosso estaria em 3ª ou 4ª maior produção no agronegócio no mundo. Então passa a ser um player importante. Inclusive o município que mais produz grãos no mundo está em Mato Grosso, é o município de Sorriso. E Mato Grosso se destaca também porque tem um potencial turístico muito grande. Nós temos uma área no estado que se chama Pantanal. Ela é do estado de Mato Grosso do Sul, e Mato Grosso compõe essa área comum aos 2 estados. E temos outros cenários como Chapada dos Guimarães, uma série de cânions misturado com cerrado denso, até parecido com floresta. Inclusive é o primeiro santuário internacional do mundo para animais que estavam em circo e que foram abandonados e tal. Então nós temos o cenário dos elefantes lá, e temos outra região, que é a região oeste, que tem muita mata ainda e tem muitas cachoeiras lindíssimas. Então é um estado que tem essa diversificação de produção agrícola, um pouco de mineral, mas principalmente turismo, e por isso que esse estado passa a fazer parte do debate nacional e até internacional, porque hoje o Brasil enfrenta uma luta interna e externa, porque
como passou a ser um competidor importante no cenário de venda de commodities, então os concorrentes fazem também o seu jogo, e a nossa discussão da pauta ambiental brasileira que chega aí para os Estados Unidos, eu quero aproveitar para falar sobre ela agora para vocês. Provavelmente as notícias que chegam é que o Brasil é um pária ambiental, e que o Brasil está destruindo os biomas, destruindo os rios, as florestas, assim, de forma acelerada. Então a gente precisa falar um pouco sobre esse tema. O Brasil tem problemas ambientais, é verdade, mas principalmente esses problemas se dão como se dá em todo mundo, são nas cidades, porque a política de saneamento básico agora que está tomando um corpo no Brasil. Nós aprovamos o marco legal do saneamento, e agora que ele vai exigir que as cidades possam investir totalmente, primeiramente, em saneamento básico. Então, até então, todo o esgoto das cidades eram jogados nos rios. Depois algumas cidades foram já adiantamos um pouco, mas falta caminhar muito. Então, só para dar um exemplo, nós temos o Pantanal. O problema grande do Pantanal não é desmatamento, não é outro. O problema do Pantanal são 58 municípios que despejam seus dejetos completamente dentro dos rios da bacia do Pantanal. Rio Cuiabá, Rio São Lourenço, Rio Vermelho, Rio Paraguai, que vai sair lá na Argentina. Então, para vocês verem o tamanho do problema. Mas em relação ao chamado que eles dizem, olha, o Brasil está desmatando e tal, temos problemas pontuais que são extremamente combatidos, e nós já temos instrumentos que foram votados. A nossa lei ambiental é a mais draconiana do mundo. É a melhor lei que tem para combater e punir crimes ambientais. As regulamentações para fazer, só para você ter uma ideia, para fazer uma estrada no Brasil, você precisa de umas 370 licenças. É um absurdo. E a gente sente que os nossos concorrentes aproveitaram dessa pauta ambiental desde a Eco 92 para cá, para nos tolher como um gigante da produção. Para quem assistiu o filme do Wolverine, tem um filme dele que vão jogando algumas coisas nas costas dele, uns cabos de aço, e puxando, e ele com toda a força. O Brasil hoje eu diria que ele é ele tem grande força, mas ele tem muitas âncoras para puxar. E a âncora ambiental é uma delas, usada de má fé por muita gente que tem interesse. A extrema imprensa brasileira, ela acaba comprando essa pauta que vem de fora dos nossos concorrentes e demonizando o Brasil. E aí nós temos aqui a parte chamada progressista do diálogo político. É um pessoal que gosta de fazer viagens para o exterior e falar mal do Brasil. Então eles chegam na Alemanha, chegam na Inglaterra, chegam em outros lugares e dizem que a floresta está sendo dizimada. Só para vou dar alguns números. O Brasil é o único país que tem proteção de matas ciliares, proporcional à largura do rio. Então, se o rio é de 20 metros, a nossa mata ciliar de proteção ao rio é de 20 metros. Se ele é de 100 metros, é de 100 metros. Se for de 500 metros, e nós temos muitos rios de 500 metros, é 500 metros de cada lado. Então, isso é cobrado à risca. Isso é cobrado à risca. Nós temos proteção de encostas. O produtor não pode desmatar as encostas das matas. Sabe onde isso não é protegido? Onde não é respeitado? Nas cidades. Se você for ver, onde estão os principais acidentes ambientais nas cidades brasileiras de desmoronamento? Nas encostas, nos morros do rio, está cheio de casa, e com toda a cidade brasileira que tem um morro, alguém constrói uma casa lá. Isso, os órgãos ambientais, a própria imprensa dão muita coisa. Mas se um produtor derrubar um pé de mato numa encosta, ele é punido. Então nós temos proteção de encostas no cenário rural. Nós temos um negócio chamado reserva legal. Para quem não conhece, eu vou explicar. Aqui no Brasil, se um proprietário de terra tiver 100 hectares, dependendo do bioma que ele estiver no Brasil, se for na região amazônica, por exemplo, ele tem que deixar 80% preservado. Ele não pode mexer, ele só pode produzir em 20%.
Você sabe que tente imaginar alguém nos Estados Unidos ou qualquer outro país abrir uma churrascaria e de 100 mesas chegar o fiscal e diz, olha, você só pode vender jantar para 20 mesas. E o cara ter feito um investimento para 100 mesas. Então aqui no Brasil aconteceu isso. As pessoas já tinham comprado as terras, tá? Veio uma lei de garganta abaixo. E o lugar onde o Brasil pode... a reserva menor é 20%. Imagine, mesmo assim é grande. Duvido que os Estados Unidos permitiria um engessamento desse da sua produção. Mas o Brasil tem a sorte de ser muito grande. Hoje ele pode ainda dobrar a sua produção sem derrubar nenhum pé de árvore. Então nós temos uma legislação muito forte, proteção de tudo isso aí que eu falei, encostas, mata ciliar, nós temos esse advento aí da reserva legal, e mesmo assim as notícias que chegam é que aqui a Amazônia está sendo destruída. Então, artistas como Leonardo DiCaprio, a própria nossa Gisele Bündchen aqui, que é casada aí com Tom Brady, tá acabando com a Amazônia. Na verdade, é um discurso que dá... É a mesma coisa da Miss falar, eu li O Pequeno Príncipe e tal. Mas, deputado, é uma narrativa sensacionalista, né? Uma narrativa de interesses de muitos aqui dentro do nosso no nosso território nacional. Ela é muito sensacionalista porque ela não se sustenta nos números, né? Ela dá projeção política para os políticos de esquerda, ela dá muito dinheiro para esse pessoal. Tem muitas ONGs aqui que pegam milhões de dólares, vem dinheiro aqui para o Fundo da Amazônia. Você vê, o contribuinte norte-americano vai tirar do bolso agora 500 milhões de dólares, sabe para quê? Para dar pro Lula aqui, pôr diz que no combate à Amazônia, aqui, a preservação do meio ambiente na Amazônia. Deixa eu falar uma coisa, a Amazônia brasileira, ela tem 67% do seu... Vou refazer. Isso são dados da NASA. O Brasil tem 67% do seu território preservado. Faz agricultura em menos de 8% dele. Entendeu? E nós não temos necessidade nenhuma de desmatar a Amazônia, e não estamos desmatando a Amazônia. Tem problemas criminais lá, que se combate e tal, mas essa catástrofe toda, e que se fala desmata, sabe o que é? É para vir din-din. Então as ONGs fazem a captação desses recursos, o próprio governo vai lá e pega 500 milhões dos Estados Unidos, mas não sei quanto da Noruega, mas não sei quem, não sei o que, e faz, sabe o que? Isso aqui vem para molhar, vamos dizer assim, para regar os partidos, para regar os companheiros, que eles criam projetos de proteção da Amazônia, que é só papel, é vender papel. Então cria, justifica, o dinheiro é pago e tudo bem. E lógico, os países têm todo interesse, Estados Unidos, por exemplo, tem todo interesse, por exemplo, que esse agronegócio aqui seja... que desenvolva o mais lento possível, porque os Estados Unidos não é besta, eles têm, o nosso principal concorrente. Posso corrigir o senhor, deputado? Eu digo assim, o interesse deles é destruir o agro, não é nem que seja tão lento. Não, não tem interesse nenhum, obviamente, que o agro vá para frente, porque é concorrente, né? Se fosse possível destruir, sim. Agora, é sofrível quando brasileiros, jogando contra a pátria, utilizam esses argumentos plantados, e a nossa extrema imprensa aqui é uma imprensa de extrema esquerda, eles fazem isso tudo. Então vira um grande circo contra o Brasil. Então esse é um pouco do caldo que nós temos. Paralelo a isso, nós estamos tendo um momento difícil aqui no Brasil, em que assim como pegam o discurso do meio ambiente para justificar uma questão de mercado e acabar com o agro brasileiro, ao mesmo tempo também nós temos aqui, está sendo pego a questão das fake news, que o ser humano, eu acho que desde que pisou no planeta Terra, ele mente. O ser humano mente. Fazer o quê? Mas eles pegam essas questões todas, e como a imprensa, que estava acostumada a pautar as pessoas, se sentiu muito afrontada pelas mídias independentes, como nós estamos fazendo aqui, pelo YouTube, pelas chamadas outras plataformas independentes, chamadas Big Techs. Aqui no Brasil está sendo votado um projeto para
é um projeto que a gente chama projeto da censura, porque ele fala que é para proteger as crianças de pessoas que usam a rede para pedofilia, essa coisa, para proteger discurso de ódio e tudo mais, mas na verdade o que eles querem é plantar um discurso hegemônico, um discurso de pauta única, um discurso de um pensamento único. Então aqui no Brasil, nesse momento, nós estamos com essa dificuldade em que quem resolve falar contra o discurso que está posto, ele ou tem suas redes bloqueadas ou pode sofrer inclusive penas de prisão, como aconteceu com um deputado que em tese teria imunidade parlamentar, mas teve sua casa arrombada e está preso hoje, esse deputado. Então nós tivemos quase 2.000 presos políticos e todos com esse pano de fundo. Eles sempre criam uma narrativa. No caso do deputado era fake news, essa coisa toda. No caso dos presos que estão, todos quem não está preso está respondendo, foi de que era a afronta ao Estado democrático de direito, um tipo penal copiado da Venezuela e desses países totalitários que perseguia os seus adversários políticos, dizendo que eles estavam afrontando a democracia e o Estado democrático de direito. Então aqui eles usam a democracia, a proteção da democracia para tolher a liberdade. Usam a proteção ao meio ambiente para tolher a possibilidade do país se desenvolver e produzir. Então tem sempre uma questão de fundo muito bem colocada, e essa é uma prática que não é de hoje, vem lá de Lênin, 1900 e lá vai pedrada, uns 17 por ali, onde eles começam a perseguir as pessoas sempre com uma causa muito justa, aparentemente. Sempre uma narrativa, né, deputado? Sempre uma narrativa. Então ele pega parte de verdade e mistura com um monte de mentira, e aí acaba produzindo uma coisa e engana muita gente, muitos parlamentares eles vão na onda, e aos poucos eles estão prendendo, ou o jornalista tem que fugir do país. Nós temos a mídia independente que nós tínhamos aqui de oposição, parte está aí nos Estados Unidos, outros foram presos, comediantes que fizeram galhofa desse sistema, um está preso. Então nós estamos num cenário aqui bem complicado no Brasil, quase um regime de exceção. Sim, deputado, só para o senhor ver, o nosso canal já chegou a 2 milhões de engajamento de pessoas. Hoje o senhor olha aqui, quando eu fui entrevistar o Gustavo Gaia, de uma quantidade X passou para 2 pessoas. 2 pessoas em tempo real, porque a gente só faz em tempo real. Aqui o senhor vê isso aqui, depois a gente vai conseguir ver quantas pessoas já visualizaram. Então esse é um problema da imprensa que trabalha para passar as informações. Então o que me fez vir até o senhor, são 2 fatores, esse da PL 2630, que amanhã vai aqui no plenário vão vir 50 mulheres que vão participar dessa audiência pública, uma audiência pública, e também a voz de uma advogada que questionou, cadê os deputados, cadê os senadores? O senhor já deve estar ciente disso, que até inclusive os advogados que estão nessa causa dos patriotas estão sendo perseguidos. O que o senhor tem a dizer da voz dessa advogada? Depois a gente volta para o PL 30. Nós tinha um ditado, não sei se foi Vitor Hugo que disse, também teve um pensador que disse assim: quem se comporta como verme, ele não pode reclamar quando é pisado. O Congresso brasileiro, há algum tempo, ele vem relativizando as suas prerrogativas e abrindo mão, e não existe espaço vazio. Alguns ministros do Judiciário, da Suprema Corte, eles têm ocupado esse espaço, e com mão de ferro. Agora nós estamos vendo uma Câmara que está totalmente prostrada. Essa advogada não tá errada. A Câmara que abdica de fazer o seu papel. Mas o que prende dos deputados agirem? Medo. No momento que prendeu o deputado Daniel Silveira, a gente sente que os deputados aqui têm pavor, a grande maioria. Então, eu até cheguei a dizer que o ministro Alexandre de Moraes, ele inovou, ele criou uma nova figura jurídica, um novo instrumento que se chama a coação pedagógica, né? Então, quando ele afasta um governador, quando ele prende um secretário de segurança, quando ele prende um comandante da PM e quando ele prende um deputado, ele passou o recado.
Tipo assim, quem Mas é o cadê próximo? a ação, Então, deputado? E a ação? em tese não. É o que a lei diz. O Senado ele teria que se posicionar e parar com isso e dar um freio de arrumação. Mas o Senado brasileiro também, ele está prostrado e é lá que tem um antídoto. Aqui nós temos um antídoto contra desmandos do presidente da República, contra outras coisas, mas a nossa incumbência ela não chega aos ministros da Suprema Corte. Então nesse cenário que nós estamos, o que a gente sente é que a oposição está criminalizada, boa parte dos deputados da oposição já estão com processo na Suprema Corte, outros estão banidos das redes, é o meu caso, meu Instagram está desde o ano passado fora do ar, e o discurso oficial é muito bonito, e colocam que esses deputados todos estão trabalhando contra as instituições. Eu, por exemplo, quero que o STF ele continue perene, que ele continue tendo papel importante no Brasil, mas dentro das suas incumbências regidas pela lei. Coisa que a gente não vê, nós não temos mais o devido processo legal, a Constituição não tem sido mais respeitada, o fato de 80 advogados estiveram aqui ontem exigindo dos deputados uma solução e dizendo que eles não conseguem ter acesso aos processos, mostra que o Estado é de exceção, porque os regimes que a gente viu prender pessoas em bloco por acusações genéricas e julgá-las no pacote como tem sido julgada, foram regimes terríveis, regimes como o do Hitler, regimes como de outros países aí totalmente que não observam a lei, mas o Brasil jamais esperava isso. Está acontecendo isso no Brasil. Deputado, desculpe, uma pergunta. Não vamos apontar dedos culpados, mas e o presidente do Senado? Ele não está no momento assim, vendo tudo isso acontecer no Brasil, ele não está omisso? Olha, o que acontece? O papel do Senado é fazer com que essas coisas não aconteçam. Esse entendimento do Senado de não abrir um procedimento de impeachment contra ministros que têm extrapolado a sua jurisdição, eu não diria nem omissão, eu diria que ele acaba lesando a população brasileira do seu direito de se insurgir contra esse tipo de coisa. Então, o que eu posso comparar na vida real? O Senado é o pino de centro que equilibra essa balança. E eu diria que nesse momento quebrou esse pino e desequilibrou os pratos da balança, de forma que quem não está nesse discurso hegemônico, ele está totalmente desprotegido do sistema legal. Ele não pode dizer o que pensa, ele não pode escrever o que pensa. Os jornalistas que estão nessa área, se falam alguma coisa. Durante a pandemia nós tivemos, foi implantado mais ainda esse discurso hegemônico. Cientistas não poderiam falar contra o discurso colocado pelo sistemão. Então o Brasil hoje, ele é um país que a gente pode dizer com certeza que está sob censura. Basta ver agora na discussão do projeto que eles chamam, que é o projeto da censura, o 2630, esse projeto tem gente contrária e gente a favor. Então, em tese, se você está numa democracia, você poderia conceber que pessoas que querem que o projeto seja aprovado, faça gestão junto aos seus representantes para que aprovem o projeto. E que pessoas que são contra o projeto, que pudessem também fazer essa gestão, né? Então, a imprensa de extrema esquerda aqui, ela fez a sua gestão, faz reportagens, faz tudo pelo projeto, entrevista parlamentares a favor e tudo mais, né? E demoniza quem é contra. Eles colocam o seguinte, que quem é contra o projeto é porque é a favor de fake news. O que é uma fake news? Então, o que aconteceu para nossa estupefatação total? Nós estamos assim de queixo caído. Hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele ameaçou de tirar do ar a plataforma Telegram
porque teria feito gestão para que os parlamentares votassem contra o projeto. Mas o próprio ministro, ele veio aqui no Congresso fazer gestão para votar a favor e ainda trouxe sugestões. A imprensa de extrema esquerda também fez gestão a favor do projeto. Mas a Google, quando se posicionou, foi multada em 1 milhão pelo próprio governo. Então o que a gente está sentindo assim, aqui no Brasil a gente, se vocês sabem, a gente gosta de futebol. O que a gente está sentindo é como se a gente estivesse numa partida de futebol em que o juiz também está jogando com apito na boca, mas ele não está no nosso time. Então toda hora que você vai pro gol, eles apitam falta. Então hoje aqui só está faltando, como eu digo sempre, só está faltando chover para cima. Nós temos um governo que ele é aliado a um chamado Foro de São Paulo, que é um foro que segundo eles querem montar em toda a América Latina uma espécie de governo único, que eles chamam de La Pátria Grande, né? Isso era uma coisa do Hugo Chávez, e que junto com Lula e com esses políticos de esquerda, e eles têm aplicado onde eles têm dominado esse tipo de política. Então eu diria que o Brasil está andando a passos largos para ser uma Venezuela. Mas, deputado, meia dúzia de pessoas pode pôr o Brasil no buraco. O Brasil está caminhando para um processo devastador em todas as áreas, em todos os sentidos. Qual seria a solução no momento? Qual seria a esperança que o povo brasileiro tem no momento? Se os deputados e os senadores se sentem acuados, porque realmente é o medo que divide, é o medo que fortalece o inimigo. Qual seria a solução hoje? Olha, a única solução mesmo é que o Senado possa usar das suas prerrogativas e colocar um equilíbrio. Nós estamos com uma população que mais de 50 milhões de brasileiros não concorda com esse tipo de coisa. Nós temos um agronegócio que produz muito, mas está sob perseguição. Começaram um processo de invasões de terra, começou um processo de perseguição de todos os lados contra o agronegócio e contra todos aqueles que pensam o contrário. O que a gente tem feito é usar ainda dos instrumentos que dá para usar aqui, votando, barrando os projetos, mas a gente sente que o ministro Alexandre, principalmente, já tomou toda a administração do país, porque ele fala pelo parlamento, ele diz o que o parlamento deve dizer ou não, e está imparável. Então, você que está falando, deputado, e o que será de nós? Olha, a nossa esperança é que as pessoas possam já dar o troco agora em 2024, a gente poder eleger pessoas que não comunguem com esses pensamentos e que a gente possa reformar o Senado em 2026, porque eu cansei de avisar durante esse processo eleitoral agora, nós precisamos eleger senador, mas as pessoas ainda foi naquela do cara que ele se maquia, ele se transforma durante o período eleitoral. Então, agora estão aqui, votando para manietar as pessoas. Então, é importante que em 2026, a esperança é 2026, eu não tenho esperança que o Senado mude de comportamento agora. Mas, deputado, o próprio ministro Flávio Dino, disse que tem que acabar com o parlamento, que não precisa mais nem de deputado nem senador. Eles estão chegando no momento de acabar com todo o pouco que o povo brasileiro tem, que são os representantes aqui na Câmara e no Senado. Onde nós vamos parar, deputado? Eu não cheguei a ouvir essa declaração dele, mas assim, uma das falas dele que remete muito a isso, que foi quando ele disse o seguinte: se vocês não aprovarem o projeto que a gente quer ir, a gente vai fazer por aqui. É um desrespeito total à Câmara dos Deputados, ao Legislativo, em que pese, eu tenho que ser sincero para vocês que estão nos ouvindo. Faz pouca diferença aprovar ou não aprovar esse projeto, porque já está em vigor esse projeto. Eles já fazem o que está no projeto e até pior, sem precisar desse projeto. Então eles já usam por analogia. Por exemplo, aqui no Brasil está assim, não tem, o Congresso não aprovou uma lei, mas eu quero punir alguém, então eu faço uma analogia com tal crime. Por exemplo, aqui eles criaram a figura, primeiro criaram o termo homofobia, e daí uns dias arrumaram um jeito de criar um tipo penal.
que eles fizeram? Como não tinha na nossa legislação o crime homofobia, eles falaram, não, então está equiparado ao do racismo. Então, quando você tem esse tipo de entendimento, realmente a impressão que se dá é que essas duas casas, o Senado e a Câmara, são um mero adereço da República para dizer que tem poderes, para dizer que tem 3 poderes, né? Sempre uma narrativa, né, deputado? Com o caso do dia 8, com o que aconteceu com as crianças lá, aquelas crianças que eles entraram lá na creche, tiraram a vida dessas crianças, sempre uma narrativa. E qual a narrativa da oposição nesse momento? O que é sempre muito difícil quando você, a verdade, conseguir vencer a mentira num primeiro momento. A mentira sempre vence, porque ela é mais bonita. Por exemplo, na eleição, nós prometíamos menos gastos e gastar menos do que arrecadava, o Lula prometia picanha. Nós prometíamos um Estado que pudesse ter uma política de respeito às famílias, de respeito às instituições, ou seja, a pátria e tudo mais, e eles prometiam o quê? Prometiam toda, vamos dizer assim, é tipo o diabo, assim, tudo isso te darei se prostrados me adorarem. Então, eles sempre tinham uma mentira para colocar no local. Então, enquanto a gente estava falando, olha, nós queremos a sua proteção de liberdade religiosa, eles estão lá dizendo que é religião. Então, eles relativizam religião, eles relativizam a fé das pessoas aqui. Por exemplo, nós já estamos na iminência, e aí quando a gente diz isso, eles falam que é mentira. Mas não, os tipos abertos que eles estão criando, logo vamos ter pastores e padres presos. Então, é uma dificuldade que nós temos, porque o que acontece? Tem uma tese que diz o seguinte: eles deram o que chama de neogolpe de Estado. Antigamente, golpe de Estado se dava com armas, agora se dá com narrativas. E é esse golpe, qual o principal instrumento? Você dominar os meios de comunicação. Por que essa sanha tão grande em querer calar as pessoas e entolher a possibilidade das pessoas falarem no WhatsApp ou não sei o quê? É porque senão não sustenta a narrativa deles por muito tempo. Então eles dominam os meios de comunicação, dominam os meios formadores de opinião que são nas universidades, e com isso eles colocam como verdade o que quiserem. E, infelizmente, parte do judiciário tem embarcado nisso, porque são garotos, vamos dizer assim, são garotos hoje de 40, 50 anos, mas que foram doutrinados por essa gente. Então, nós temos o Ministério Público, tudo que você pensar no Brasil está entranhado dessas narrativas deles. Então, e o próprio Lula, respondendo a uma repórter daí dos Estados Unidos, ela falou: como fazer então? Porque ele demonizou bastante, ele criou a narrativa da herança maldita. Ele recebeu um país com inflação em queda, com juros em queda, com desemprego caindo e com o país em crescimento, com uma recuperação melhor do que até os Estados Unidos e melhor do que a China, melhor do que todos. Estava perdendo só para o Canadá. Ele recebeu a economia assim, e ele criou a narrativa de que aquilo era terra arrasada, para dizer, se passar por coitadinho e que não estava dando conta de fazer as coisas porque recebeu esse país quebrado. Bem, aí a repórter pergunta que jeito que sai, que jeito que se livra disso. Ele disse, para evitar que o bolsonarismo volte, ele falou, nós precisamos encaixar a narrativa. Então, eles vivem de narrativa. Esse é que é o nosso cenário que nós estamos aqui no Brasil. Qual é a esperança, a última, né? Eu sei que o senhor tem que ir para a gente fechar aqui. Qual é a esperança que o senhor pode dar aos brasileiros aqui no Brasil e fora do Brasil, nesse momento tão crítico que nós estamos vivendo? A esperança é que é o seguinte, eles estão tentando, mas eles não entendem que não é o Medeiros aqui. Não é vai me destruir que vai destruir a ideia. Não é prender o Daniel, acabar com o mandato do Daniel Silveira que vai acabar. A população brasileira está mobilizada. Não está indo nas ruas com medo de ser presa, que nesses 2000, mas está mobilizada e não significa que concorde com isso. Então, eu sinto e nós estamos trabalhando nos estados. Nós estamos conversando com as pessoas.
obviamente protegendo e fazendo como você faz em qualquer país que não tenha democracia. Nós não estamos publicizando isso. Então nós estamos trabalhando muito bem, nós estamos nos preparando para as eleições de 2024 e isso tem data de validade o que esse povo está fazendo. O Brasil não vai virar uma Coreia do Norte. Obrigada, deputado. Deputado, eu quero tirar uma foto. Sim. E aí o senhor me dá seu contato que eu vou mandar para o senhor essa nossa entrevista. Será que ele tira aqui para a gente? Você tira, deputado? É porque eu vou colocar ela aqui na entrada. Gente, espera aí, tá bom? Quer que eu tire a foto aí? Por favor, porque essa aqui vai ficar na capa. Por favor, por favor. Assim, né? Opa, como é que tira? Isso. Valeu. Obrigado. Deputado, como é que eu mando para o senhor? Cadê o seu contato aí? 9982 Não fala de aqui não. 99. Não fala de aqui não é ao vivo não, seu contato. Meu. Vou digitar aqui. Gente, aguarda aí um pouquinho, quero que vocês compartilhem agora que uma entrevista muito boa com o deputado José Medeiros do Mato Grosso. As palavras verdadeiras, bravo aqui, ó, estão falando aqui, ó, Gisele está falando aqui, deputado, bravo, deputado. Muita gente aqui elogiando. Delúbio Soares está dando uma palestra sobre responsabilidade social. O Delúbio? Você acredita? É brinquedo não, né? Eu preciso de um lugar para eu digitar. É isso aqui? Não. 998. Esse aqui? Não. Então, peraí, vamos fazer aqui. 61998. Não, tem um 9 a menos. Não. Tá bom, deputado. Gente, então é isso aqui. Eu tenho uma carta de um patriota para ler para vocês, mas eu acho que eu vou abrir uma outra transmissão, porque a carta não é muito pequena. Quero agradecer a vocês que estão aqui. O deputado José Medeiros falou a realidade do que está acontecendo no Brasil. Vocês percebem que o único problema de tudo que está acontecendo é o medo que eu tenho, o medo que você tem, o medo dos deputados, pois a pressão é muito grande. Então, gente, o mais importante é a união, é vocês compartilharem. Eu sei que tem gente aí que está com dificuldade de compartilhar, que o próprio Facebook não está permitindo isso, então eu peço a vocês, copiem o link, ponha nas redes ali, no WhatsApp, onde vocês puderem colocar, mas é importante que vocês levem para mais e mais longe isso tudo que a gente passa aqui, porque aqui não é fácil a gente estar nesse momento. Então, gente, eu agradeço sempre a presença de vocês. Eu achei que a audiência foi muito pouca para um deputado tão legal como o deputado José Medeiros de Mato Grosso. Eu sei que isso não depende da gente, mas olha, é porque até mesmo esse engajamento está sendo limitado. Nós, do canal GN, precisamos de vocês, é isso que nos traz aqui, essa força que nos dá para a gente levar até vocês a verdade em tempo real. Eu agradeço imensamente a presença de vocês, estou aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Amanhã às 14 horas estaremos aqui numa audiência pública do PL 2630. Se vocês escutaram aí o deputado falando, essa lei já está em vigor, né? Porque nós temos um poder maior que domina aí o nosso país e que a gente sabe que não depende só deles. Então, eu agradeço. Aqui é Fátima Montenegro, direto do plenário da Câmara. Amanhã às 14 horas, não deixem de assistir em tempo real. E daqui a pouco eu vou entrar
em tempo real de novo, para ler a carta para vocês de um patriota muito especial, não sei quem é. Essa carta chegou em minhas mãos e eu não posso deixar de passar para o Brasil e para o mundo o que esses patriotas estão vivendo lá dentro, presos, seja aqui em Brasília ou nos seus estados. E esse é bem contundente, tudo o que aconteceu lá. Então, gente, eu agradeço mais uma vez Fátima Montenegro escrevendo a nossa história, porque aqui a verdade prevalece em tempo real. Até breve, me aguardem. Já já estou aí de volta, gente. Compartilhem, curtam, vão lá no no YouTube, GNSA Web TV. Precisamos de mil seguidores para que a gente consiga manter o nosso trabalho aí sempre ativa, tá bom? Tchau, Lu, tchau, Vilma, boa noite a todos. Que Deus abençoe o nosso Brasil e a família. Tchau, tchau.